Irmãos queridos, irmãs queridas, um ótimo dia para você, para a sua caminhada. Todos nós iluminados pela palavra de Deus e quando nos colocamos em sintonia através da Santa Palavra, em comunhão com a palavra de Cristo, nós fortalecemos nossos vínculos de união fraterna, de sensibilidade, principalmente de amor e de caridade. Muito obrigado a você que está sempre conosco, que nos ajuda, que divulga o nosso trabalho, que sempre deixa o seu comentário, o seu joinha. Isso é muito importante para que o canal se fortaleça. E assim outras pessoas vão conhecendo o nosso trabalho e também, como nós, se encantando com a palavra de Deus. Nós estamos continuando a leitura do capítulo 17 de Lucas. E hoje continuamos os versículos 26 a 37. Ontem tínhamos terminado no 25. Então temos que sempre ler o texto na sua inteireza. Não podemos pegar uma frase solta, porque corremos o risco de fazer a palavra dizer aquilo que ela não diz. E esse texto, no Evangelho de Lucas, ele tem os primeiros sinais da linguagem apocalíptica. Apocalipse, mais do que fim do mundo, mais do que destruição, mais do que juízo, julgamento, Apocalipse é uma revelação. É uma revelação. É isso que significa a palavra Apocalipse. E a linguagem apocalíptica, ela quer revelar para nós não medo, terror, pavor, pânico, não. Ela quer revelar uma palavra de esperança e de ânimo. Essa palavra de ânimo e de esperança. E ainda dizendo da linguagem apocalíptica, como eu disse, ela está aqui nos evangelhos, em todos eles, mas também está no livro do Apocalipse, de modo muito especial, que é o último livro da Sagrada Escritura, e também no profeta Daniel e em alguns profetas. Então não está só no livro que leva esse nome Apocalipse, mas ela é um estilo literário, é um jeito de escrever que os autores sagrados usam não para pôr medo, mas para convite à conversão e renovação à esperança. Se vocês se lembram, ontem no texto que nós líamos, os fariseus perguntavam quando é que seria a chegada do reino de Deus. E Jesus respondeu que ele não ia vir de maneira ostensiva, porque ele está no meio de nós, está entre vós, diz o texto. Ou seja, era o próprio Jesus que sinaliza a ação de Deus e o estilo que nós, os seus seguidores, precisamos ter. Hoje, nesse trecho, na continuidade do 26 ao 37, ele se dirige aos discípulos com duas linguagens, com duas figuras da Escritura, do Antigo Testamento, de modo muito particular, lá do livro do Gênesis. A figura de Noé e a figura de Ló. Vocês se lembram? Noé tem a ver com o dilúvio, com fazer a arca. E Ló com a saída dele de Sodoma, com a saída dele da cidade que estava num caminho errado, como o povo no tempo do dilúvio. Ambos os símbolos, dilúvio e Sodoma, são sinais de purificação, são convites à conversão. E que aqueles que aderem se salvam, e aqueles que não se aderem, não é que Deus condena, são as pessoas que se condenam, porque escolhem não ficar junto de Deus. Esses dois símbolos, eles querem lembrar para nós que o reino, mais do que data, hora, lugar, marcadinhos no relógio, no calendário, o reino de Deus é salvação. Salvação que começa agora,
com a vida digna, com a vida honesta, com a vida vivida na sua inteireza, na alegria, na paz, com comida na mesa, com casa digna, com estudo, com educação, com saúde, com todos os direitos e os deveres vividos e vivenciados. Esse é o reino em plenitude. A vida de comunidade, a vida que vive o perdão, a partilha, a solidariedade, que, como diz São Paulo, chora com quem chora, se alegra com quem se alegra, que sabe consolar os que sofrem, as bem-aventuranças. Essa é a vida plena que começa a ser vivida aqui e que nós chamamos de salvação e que será experimentada na sua plenitude quando concluirmos nossa jornada neste caminho do lado de cá, passando para o lado de lá, do lado do Criador. E esse reino de salvação, como Noé e Ló, compete a nós assumi-lo, aceitá-lo, acolhê-lo, responder positivamente, e não só dizer sim, eu estou dentro, mas responder com atitudes, porque o reino de Deus é vivenciado com atitudes. A fé cristã católica, ela tem atitudes, não extremismos, não fanatismos, tem atitudes. Atitudes que conjugam fé e vida. A fé ilumina a vida é o chão da fé. E é nesse chão que nós vamos construindo nossa história. E ao respondermos positivamente e darmos a nossa adesão, precisamos jamais olhar para trás. O olhar nosso para trás é para entendermos a história, não perdemos de vista nosso ponto de partida. Esse olhar para trás não pode ser ficar lá no passado como se o passado estivesse sempre aqui e agora. Como o nome mesmo diz, já é passado, já foi. A nós confiamos a misericórdia de Deus. Somente isso. Nós não adianta ficar se reclamando pelo que aconteceu. Não resolve, não muda mais. O que nós temos tempo para mudar, queridos amigos, é aqui e agora. E o futuro vai ser mudado se nós tivermos a coragem de mudar aqui e agora. Porque esse é o presente, é dom, é a graça que Deus nos oferece. Hoje, essa palavra, não volte para trás, me fez assim, me calou muito fundo no coração. Porque muitas vezes nós ficamos lá apegados a atitudes que não resolvem mais. Mágoas, ressentimentos, não adianta. A nossa vida é daqui para frente. Como vocês já me escutaram dizer, vamos para frente, como eu digo, né? Nós não podemos olhar para trás. Se temos o exemplo, lido literalmente, da mulher de Ló, quando ela olhou para trás, ela até saiu, ela até se converteu, mas ela olhou para trás e ficou uma estátua de sal, ficou paralisada. Ficar muito apegado ao passado cria angústia, cria azedume, que se tornam pessoas cítricas. E nós não podemos ser cítricos. Nós podemos e devemos ser pessoas agradáveis, pessoas convictas, pessoas alegres, pessoas disponíveis. Então, meus amigos, tendo presente esta palavra, que ela seja o fermento da graça de Deus no nosso dia de hoje e que jamais paremos nesse caminho. Estamos acompanhando Jesus no caminho dele a Jerusalém. É essa a nossa caminhada sempre. Nós caminhamos com Jesus para que no dia que chegar a nossa vez, possamos também ficar para sempre com ele. Tenha um ótimo dia, um abraço muito especial ao nosso querido povo de Lacerdópolis, que celebra hoje o dia da sua emancipação política, nossos queridos amigos de Lacerdópolis, que celebram hoje o dia do município, portanto. Então vamos pedir, hoje é São Martinho também, bispo, vamos
contar com essa graça e viver firmes, fortes, perseverantes, serenos e convictos, aderindo sempre mais ao reino de Deus. Fique na paz.